A graça e a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez para falarmos da Palavra de Deus. E você que está aí pela primeira vez no nosso canal, estou feliz de ter você aí conosco. Se você não se inscreveu ainda também, se inscreva, tá bom? Dá o seu like aí, compartilhe, nos ajude aí, porque nós estamos colocando aí toda semana alguns estudos bíblicos, estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o batismo nas águas. Às vezes as pessoas perguntam, quem não é batizado nas águas é salvo? Se morrer vai sem salvação porque aceitou Jesus, mas não se batizou nas águas? Qual é a situação da pessoa que aceitou Jesus, mas não se batizou nas águas? Teve tempo, mas não se ligou. Outros até rejeitam, diz que não há necessidade mais de batismo nas águas, né? Cada um traz a sua opinião. Mas nós vamos ver aqui, dentro da Palavra de Deus, o que a Bíblia diz a respeito disso. Porque o que vale é a Palavra de Deus. Eu não tenho a Bíblia como algo que tem a Palavra. Para mim ela é a Palavra de Deus. Eu me identifico com a Bíblia como minha regra de fé e prática. Então eu não tenho esse negócio, quem falou foi Paulo, quem falou foi Antônio, quem falou foi João. Para mim a Bíblia é a Palavra de Deus e Deus usa quem Ele quer, né? Então para mim os escritos de Paulo têm o mesmo valor do que de Lucas. Então eu tenho a Bíblia como a Palavra de Deus e tenho a Bíblia como a minha regra de fé e prática, entendeu? Então é essa a minha opinião e eu creio que é a Palavra de Deus que está em primeiro lugar. Ela é minha regra de fé. Então eu vou falar hoje sobre o batismo nas águas, se ele salvo ou não, ou se não foi batizado ou não foi salvo. Eu vou falar mais baseado na Palavra de Deus. Eu tenho uma Palavra de Deus aqui para você sobre o batismo nas águas, entendeu? Então o batismo nas águas, o pós-cativeiro lá, os judeus quando vieram de Babilônia, tudo indica que eles começaram a batizar os prosélitos que eles faziam, os gentios, né, que se convertiam à lei, eles batizavam eles. E depois apareceu no deserto, né, João Batista, o batizador, né? João, ele foi enviado por Deus e batizava ali no Rio Jordão, muita gente afluía ali para ser batizado. O batismo de João, ele mesmo chamava o batismo do arrependimento, né? O batismo que a pessoa era perdoada dos seus pecados. Então você vê que eles vinham confessando os seus pecados. João, ele batizava nas águas, milhares de pessoas ele batizou, né? Eles estavam talvez acostumados a ver batizar os gentios, né? Mas ali João estava batizando todo mundo. Mas antes de batizar, ele explicava, né? Ele preparava as pessoas, ele falava a palavra, ele falava do pecado. João, ele não batizava sem antes dar uma explicação, certo? Eles vinham confessando os seus pecados e João Batista, ele dava aquela orientação antes de batizá-lo nas águas. Está lá em Lucas capítulo 3, versículo 10 a 14. Mas de repente, quem que aparece ali para batizar? Jesus, para ser batizado por João Batista. João Batista ficou até meio assim de batizar, mas sou eu que careço de ser batizado por ti e tu vens a mim? Aí Jesus falou para ele, deixa cumprir toda a justiça. Então João conseguiu ser convencido por Jesus para ser batizado nas águas. Então Jesus, ele foi batizado nas águas. Agora, há muitas pessoas que têm na mente uma dúvida. Vem cá, o batismo ele não simboliza, né, o pecado? O pecador precisa se batizar para se lavar dos seus pecados, né? O batismo não é para o arrependido, aquele que confessa os seus pecados e resolve não pecar mais. O batismo não é para essas pessoas? Mas por que então que Jesus não tinha pecado e ele precisou se batizar? Muita gente tem essa dúvida na mente. Mas o que acontece é o seguinte: Jesus, ele precisava se identificar conosco. Vocês vejam que Jesus, quando morreu na cruz, ele não tinha pecado, ele não cometeu erro,
Ele morreu o quê? Pelos nossos pecados. Jesus, ele se identificou ali na cruz conosco. Porque se ele não se identificasse conosco, ele não poderia, como é que ele ia nos salvar? Então ele tomou o nosso lugar. Ele tomou sobre si a nossa iniquidade. Então o que ele fez ali? Se identificou como um pecador mesmo no sendo, né? Aliás, Jesus já começou a se identificar conosco quando ele assumiu a forma humana, né? No nascimento dele, ele já estava se identificando conosco. E ele cresceu normalmente. Ele crescia em graça e sabedoria. Ele crescia em espírito, alma e corpo. Então, ele se identificou conosco em todos os aspectos. Isso é muito importante a gente saber. Jesus se identificou com ele na tentação. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Ele se identificou com a gente no dia a dia. Ele comia, ele bebia, ele dormia, ele sentia cansaço, ele sentia fome, sede, ele chorava. Então ele teve uma identificação conosco completa. Só não teve identificação no pecado, porque Jesus nunca pecou e não tinha pecado, né? Então ele precisava também se identificar no batismo. Que talvez a sua pregação nem seria aceita também se ele não se batiza, né? Então, isso aí, Jesus se batizou. Agora você imagina, Jesus não tinha pecado, precisou se batizar, e quanto mais nós, né? Então, Jesus também, ele batizava, né? As pessoas falavam que está em João, capítulo 4, versículo 1 a 12, que Jesus dá 2, que Jesus batizava mais do que João. Mas na verdade não era nem Jesus que batizava, eram os seus discípulos. Vocês podem ler lá, João capítulo 4, versículo 1 e 2. E também, após a ressurreição, Jesus deu aquela ordem à igreja, né? E falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado. Veja bem, as pessoas dizem que a igreja primitiva, ela cumpriu o mandamento de Jesus, mas porque era um costume judaico, o batismo era um costume judaico. Querido, mas Jesus, ele não faz confusão. Antes dele falar no batismo, ele falou que ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele não fez acepção de pessoa. Então o batismo é para toda criatura, não é costume judaico, não é só para o judeu. O batismo ele pode ter sido um costume judaico no tempo do judaísmo. Mas no tempo do cristianismo é um costume cristão, o batismo. Vocês podem observar, nós vamos ver aqui na Bíblia, que o batismo fez parte da igreja primitiva, entendeu? E Jesus deixou essa ordem. E ele falou também, ide e ensinai. No capítulo 28 de Mateus, ele também fala aqui, de forma bem clara, que isso aí é um versículo muito conhecido, quando ele diz assim, é-me dado todo o poder na terra e no céu, portanto, ide e ensinai todas as nações. Ele não está falando que é um costume judaico, não. Ele está falando para ir para todas as nações, fazendo o quê? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias. Então está muito claro aqui que o batismo não era só para aquela época. O batismo, antes de falar no batismo, ele fala e de ensinar em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo. E de pregar o evangelho em toda criatura. Então, querido, o batismo é para todo mundo que for salvo. Primeiro vem a pregação, aí depois vem o batismo. Não é primeiro o batismo para depois batizar, não. Depois pregar, não. Na frente do batismo vem a pregação. Agora, só quem crê, né? Nós vamos ver isso. Então, o batismo nas águas, após a ressurreição de Jesus, foi cumprido à risca. O batismo nas águas também não é uma opção. Eu não tenho o batismo com o Espírito Santo, segundo a Bíblia, como uma opção, que nem hoje estão querendo generalizar isso aí. Estão querendo tirar o valor do batismo. Mas isso aí é como disse o apóstolo Paulo no capítulo 4 de 2 a Timóteo,
que nos últimos tempos alguns se apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos malignos, enganadores e doutrinas de demônios. Entendeu? Eu acho que isso aí não é uma coisa que agrada a Deus, você querer banir o batismo nas águas da igreja, porque o apóstolo Pedro não fez isso, o apóstolo Paulo não fez isso, os pais da igreja não fizeram isso, ninguém fez isso. Então por que nós vamos fazer? Né? Isso pode ser um sinal dos finais dos tempos. Então o batismo não é uma opção, mas é para todo aquele que crê. Quem crê, veja a clareza de Jesus, quem crê e for batizado. Se não crê, não se batiza mesmo. Então, quem não aceita o batismo é porque não crê. E quem não crê não deve se batizar mesmo. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Se você não crê que o batismo é bíblico, não deve se batizar mesmo não. Mas depois o teu problema é com Deus. Vai se virar com Deus. Porque a Bíblia é bem clara. Eu não posso passar por cima da palavra de Jesus. Porque só tem 2 vezes que Jesus falou. Querido, a Bíblia diz que por boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra será confirmada. Ele fala em Marcos, fala em Mateus, e os apóstolos confirmam tudo que ele falou. Entendeu? Jesus não tem um versículo na Bíblia que proíbe a pessoa que fala que o batismo não é mais necessário. Eu não conheço nenhum versículo na Bíblia. Agora, muita gente se pega, sabe em quê? É naquele versículo que o apóstolo Paulo, naquela divisão que estava vendo na igreja de Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala assim, eu não fui enviado para batizar, mas sim para pregar. Querido, ninguém é enviado para batizar, todos nós somos enviados para pregar e ensinar. Agora, o batismo é uma consequência da pregação do Evangelho. Você veja que no dia de Pentecostes, o batismo veio depois da pregação. Então nós somos chamados para pregar, porque se você não pregar, não vai ter convertidos. E se não tiver convertido, não tem batismo. Então ninguém é enviado para batizar, não existe chamada para batizar. Aonde tem na Bíblia o dom de batizar? Aonde tem na Bíblia chamada para batizar nas águas? Não existe isso. O apóstolo Paulo estava certo, eu não fui chamado para batizar. Ele não foi chamado para batizar mesmo não. Ele foi chamado para pregar o Evangelho. E o batismo era uma consequência da pregação do Evangelho. Se eu não pregar, não tem convertido. Se não tem convertido, não tem batismo. Mas quem prega a palavra genuína vai ter convertido. E tendo convertido, tem batismo. Entendeu? Bem, vamos lá. No dia de Pentecostes, disse Pedro, no capítulo 2, versículo 38, o apóstolo Pedro diz assim, depois daquela pregação poderosa, os judeus, só tinha judeus ali naquela festa, né? Eles vieram a Pedro constrangido e disse, que faremos, varões e irmãos? Aí ele diz, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Antes do batismo ele fala, olha, arrependei-vos. O arrependimento é necessário, querido, para se batizar. Não se batiza sem estar arrependido, que não adianta, entendeu? O batismo, ele é uma identificação. Lá no capítulo 6, de Romanos, tem uma palavra interessante, quando o apóstolo Paulo ele ensina assim, ó, não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, para a glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Entendeu? Então, o batismo é uma identificação com Jesus. Jesus, quando se batizou, se identificou conosco, com o pecador. Agora, no cristianismo, quando a gente se batiza, nós estamos se identificando com o sofrimento de Jesus, nós se identificamos com a sua morte, se identificamos com o seu sepultamento e se identificamos com a sua ressurreição. Então, o batismo é para quem está morto, porque ele simboliza o sepultamento. É símbolo, né? Mas ele simboliza um sepultamento. Então, quando eu entro dentro da água para me batizar,
está simbolizando o quê? Que eu vou ser sepultado. Por que eu vou ser sepultado? Porque eu morri para o mundo. Eu já estou morto com Cristo. Entendeu? Se eu já morri com Cristo, estou identificado com Ele. Então, eu entro na água para me batizar. E eu sou sepultado. Se é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Mas ali é um símbolo público, uma identificação pública de que eu já morri para o mundo e estou vivo para Deus. Então, entrei dentro da água, vou ser sepultado. Quando eu levanto, eu ressuscitei com Cristo. Então, eu me identifico no batismo, simboliza a identificação no sofrimento, na morte, no sepultamento e na ressurreição de Cristo. Então, o batismo é coisa séria. Entendeu? Não é uma brincadeira, não é um banho. Agora, se eu não me arrependi dos meus pecados, não me converti, não morri para o mundo, então, querido, eu vou me batizar? Vai sepultar uma pessoa viva? Ninguém é sepultado vivo, Então, uma pessoa que não é convertido e se batiza, é como se ele estivesse sendo sepultado vivo. Sepultamento é para quem já morreu para o pecado e está vivo para Deus, pela ressurreição. Entendeu? Então, resumindo, é isso. Quando Jesus se batizou, ele se identificou com o pecador. Agora, o cristão, quando ele se batiza, ele está se identificando com Jesus. Entendeu? Nova criatura é. O que a Bíblia diz? A minha identificação com Cristo é porque eu nasci de novo. E a Bíblia diz o quê? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, o batismo, ele simboliza aquilo que o Espírito Santo já fez dentro de você. Você agora nasceu de novo, é uma nova criatura, e você faz uma confissão pública para o mundo e para Deus através do batismo nas águas. Ok? Então, continuando, Filipe, ele depois veio aquela grande perseguição, né? Filipe saiu pregando, todos foram dispersos, Filipe chegou em Samaria, ele pregou a palavra. Então veja, primeiro vem a pregação, aí depois vem o batismo. Vem a pregação, as pessoas se convertem. Aí sim, aí ele é batizado. Aí que diz, como cresce em Filipe, ele pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, se batizavam tanto homens como mulheres. Não tem acepção de pessoa no cristianismo, se batiza tanto homem como mulheres. Agora tem que ouvir primeiro a palavra e crer, né? A Bíblia é tão clara aqui, né? Mas como crescem em Filipe? Tem que crer primeiro, Filipe. Batismo nas águas não é para incrédulo não, tá? Está em Atos 12. O etíope também, né? Filipe estava naquele avivamento. Filipe era um grande evangelista. Filipe estava ali naquele grande avivamento. E de repente o Espírito Santo manda ele sair dali e ir para um deserto. É brincadeira, né? Mas ele obedeceu. Você está num grande avivamento numa igreja, de repente Deus te tira dali e te manda para um deserto, onde tem meia dúzia de gente. É assim, é obedecer, né? E ele obedeceu. E foi uma grande bênção, porque ele acabou batizando o etíope. Esse etíope, ele era da Etiópia, né? Lógico. E ele estava lendo a Bíblia. E Filipe se aproximou dele e falou, tu entende que lê? Ele falou, como eu vou entender se não há quem ensine? Veja o valor do ensino, né? Então o etíope eunuco, tesoureiro da rainha de Candace, foi batizado por Filipe. Entendeu? Filipe batizou ele. Mais um batismo. Ele olhou a água assim, a Bíblia traz uma síntese só, né? Mas com certeza ele explicou bem a ele. E quando ele viu a água, ele falou, a água lá, o que impede de eu ser batizado? Se fosse para jogar um pouquinho d'água na cabeça, ele pegava o cantil dele e molhava ele, estava tudo bem. Mas eles desceram, entraram na água e se batizaram, né? Ele mandou parar o carro, ambos desceram a água, tanto Filipe como eunuco, e o batizou. Está lá em Atos capítulo 8, versículo 38. E também, até Saulo de Tarso, né, depois que ele, no capítulo 9 de Êxodo, ele teve de Atos, ele teve aquele encontro, né, maravilhoso com Jesus ali, se converteu, ficou cego 3 dias, mas aí Deus manda Anania ir lá orar por ele, né? Aí Anania, logo após a conversão, né, vai lá mandado por Jesus. Ele ficou até meio receoso, disse, Senhor, esse homem é muito perigoso.
Mas Jesus falou, vai, ele já se converteu já. Ele é gente boa agora, né? Então, Saulo de Tarso, logo após a conversão, foi batizado por Ananias, né? O apóstolo, a Bíblia diz aqui em Atos 9:18, resumindo, né? E logo caíram dos olhos, como que umas escamas, recuperou a vista e levantando-se foi batizado. O apóstolo Paulo foi batizado também nas águas e foi cheio do Espírito Santo, certo? O apóstolo Pedro também, ele foi até a casa de Cornélio, né? Ele nem iria, mas Deus revelou a ele que aquilo que ele purificou, né, o homem não pode contaminar. Então Pedro, obedecendo a Deus, foi lá na casa de Cornélio, começou a pregar a palavra e o que aconteceu? Caiu sobre eles o Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas e está lá em Atos 10:48, Pedro diz assim, e mandou Pedro que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então todos eles, todos aqueles gentios, né, que foram ali na casa de Cornélio, a convite dele, foram batizados com o Espírito Santo e depois todos foram batizados nas águas. É que muitas pessoas dizem, eu não acredito que alguém seja batizado com o Espírito Santo, fale línguas, antes do batismo das águas. Não tem nada a ver. Jesus faz a obra como ele quiser. Aqui na casa de Cornélio, antes de batizar nas águas, ele batizou com o Espírito Santo. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo é para quem nasceu de novo. É a palavra que traz o novo nascimento. Lá em Gálatas 3 está bem claro que é a palavra da fé que traz mudança interior na vida do crente. Se não tem pregação, não tem batismo, porque não tem conversão. Entendeu? Quem converte é a palavra. O batismo não converte ninguém. O batismo não salva ninguém, mas o batismo é para as pessoas que são salvas. Entendeu? É isso que a gente tem que entender. O batismo é uma obediência aos mandamentos de Jesus, à ordem de Jesus, uma ordenança poderosa de Jesus. Então o batismo nas águas, eu vou repetir isso, porque é o nosso tema. Ele não salva ninguém, mas quem é salvo, ele tem vontade de ser batizado. Ele sente isso no coração. Muitos até sentem, mas abafa. Por quê? Porque ele foi ensinado que o batismo não serve, que o batismo não é para o nosso tempo, que não precisa batizar, baseado num versículo que Paulo não foi enviado para batizar. Eu volto a repetir, eu já falei isso, ninguém é enviado para batizar, nós somos enviados para pregar, para ensinar. Batismo é uma consequência. Pregou, aceitou Jesus, se converteu, aí vem o batismo. Entendeu? Batismo é resultado de pregação. Aonde tem boa mensagem, tem salvação de alma. Aonde tem salvação de alma, tem batismo. Me mostra um versículo que anula o batismo. Não tem. Agora, não salva, mas é um mandamento. Até a ceia, tem igreja que está acabando com a Santa Ceia. Jesus mesmo falou, fazer isso em memória de mim. E o apóstolo Paulo, ele usa extensamente, o apóstolo Paulo, no capítulo 11 de 1 Coríntios, ele traz um ensinamento extenso, minucioso de como deve ser celebrado a ceia, e quem deve participar e quem não deve. E as pessoas dizem que a ceia não tem mais valor, e Jesus falou, fazer isso em memória de mim. Entendeu? Nós não vamos falar hoje sobre Santa Ceia, vamos deixar para outro dia. E hoje o assunto é batismo, tá? O apóstolo Paulo, ele batizou o carcereiro de Filipe, né? O carcereiro de Filipe deu um grito de desespero: Senhores, o que eu devo fazer para me salvar? Aí o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, falou: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pronto. Aí, quando chegou na casa do carcereiro, olha só o que aconteceu. Atos 16, 34, diz assim: e tomando ele consigo, naquela mesma noite lavou os vergões e logo foi batizado, ele, todos os seus
Entendeu? Eu posso até ler aqui em Atos 16, versículo 34, né? Olha só, ele diz assim, ó, e disseram, ele falou, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Olha o desespero do homem, né? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E no capítulo 16, 32 de Atos dos Apóstolos, diz assim, e lhe pregaram a palavra do Senhor a todos que estavam em sua casa. Então o carcereiro levou eles para casa, para sua casa, Paulo e Sila, e quando chegou lá, olha só, 32, e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Eles pregaram, gente. Por isso, aí o que aconteceu? E tomando consigo naquela mesma noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Mas primeiro, antes de ser batizado nas águas, eles lhe pregaram a palavra do Senhor. Não pregaram a sua própria palavra, não. Pregaram a palavra do Senhor. É isso que as pessoas têm que entender. Entendeu? Isso aí não é costume judaico, não. Ele nem judeu era. Entendeu? Ah, porque a igreja seguiu o costume judaico. Ah, não, porque batismo hoje é uma infantilidade. Isso aí vai estudar a Bíblia, meu. Me mostra um versículo que proíba. Entendeu? Então, mas a questão aqui mais não é essa polêmica, não. A questão mais é batismo salvo ou não? Não, batismo não salvo. Mas se você for salvo, tu vai sentir uma vontade de ser batizado. Ah, mas eu fui ensinado que batismo não é para os dias de hoje. Então talvez é por isso que você foi enganado e você não tem vontade de ser batizado. Entendeu? Porque um ensinamento errado, gente, é um problema muito sério. Você lembra que o apóstolo Tiago, ele falou, não sejais muito de vós mestre, porque darão muito maior conta. Essas pessoas que fazem a cabeça dos outros, entendeu? Fora daquilo que está escrito, com as suas profundas interpretações. Olha, gente, eu prefiro acreditar no que está escrito do que criar uma doutrina em conjecturas. Tá entendendo? As pessoas fazem as análises deles carnais, porque o religioso é mente natural. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Entendeu? O homem natural não compreende, não. E muitas vezes, religião não muda a mente de ninguém. Porque às vezes a pessoa nem nasceu de novo, é mestre da Bíblia. Ele não nasceu de novo, mas ele cria ideias, doutrinas da mente dele, influenciada às vezes até pelos demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 e 2. Então é muito cuidado que a gente tem. Por isso que Tiago falou, ó, não sejais vós, muitos de vós, mestres, porque darão muito maior conta no juízo. O juízo vai ser muito maior para nós que ensinamos a palavra. Entendeu? Jesus falou que aqueles fariseus, eles faziam filho do inferno 2 vezes pior do que eles. Está lá no livro de Mateus, capítulo 23. Vocês dão uma volta pelo mundo, faz um prosélito e faz eles filhos do inferno 2 vezes pior do que vocês. Vão dar muito maior conta no dia do juízo. Então, nós devemos ter consciência daquilo que ensina. É por isso que eu procuro ensinar o que está escrito. O que está escrito. Fora disso, eu tomo cuidado, porque eu não posso levar ninguém para o abismo, não. Eu fico invalidando tanta coisa na Bíblia sem ter certeza, só porque um grande teólogo do passado invalidou, só porque a minha denominação invalida. Eu não vou seguir homem, não, eu vou seguir o que está escrito. Quando Jesus foi atacado pelo diabo no deserto, ele não entrou em polêmica com Satanás, não. Ele só falou, ó, está escrito. O diabo vinha com a Bíblia e falou, ó, está escrito. Hoje as pessoas vêm tirar a gente da direção com a Bíblia. Você às vezes está seguindo a Bíblia direitinho, e vem um cara com a Bíblia e te tira da direção. Assim que o diabo fez. O diabo pegou a Bíblia e veio tirar Jesus da direção que ele estava. Mas aí ele disse, ó, não, está escrito. É o que está escrito que vale. Entendeu? E também o apóstolo Paulo,
ele chegou, né, ali em Coríntios, e a Bíblia diz que Crispo, principal da sinagoga, com toda a sua casa, e muitos em Coríntios creram. Olha só, querido, você já notou que sempre antes do batismo tem a palavra crer? Você pode observar esses versículos que eu estou lendo, Atos 18, 7, 8. Nunca houve um batismo sem que antes viesse a palavra crer. Entendeu? E aqui é a mesma coisa, ó. Paulo chegou em Coríntios, batizou o principal da sinagoga e todos aqueles que estavam lá. Agora diz a Bíblia aqui em Atos 18, 8. E Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Então, sempre antes do batismo, vem a palavra crer. E se você é um cristão e não crê que haja necessidade de se batizar, não se batize, querido. Porque tudo que não é de fé é pecado. Entendeu? Bem, os discípulos também em Éfeso foram batizados no batismo de João Batista. Também foram batizados pelo apóstolo e sua equipe em nome de Jesus também. Entendeu? Aqui diz, os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Está lá em Atos capítulo 18, versículo 5. Depois você lê. O batismo nas águas está associado ao arrependimento e perdão. Certo? Então, o batismo não salva, mas é para todos os salvos, porque significa a identificação com a mensagem da salvação, a pessoa do Salvador e a sua igreja. Então, queridos, finalizando essa parte, jamais a igreja primitiva, olha só, considerou a possibilidade de um salvo não ser batizado nas águas. Então, embora o batismo nas águas seja um símbolo, entendemos que é um sério compromisso do cristão assumido com Deus, de virar definitivamente as costas para o mundo, entendeu? E a todo pecado, comprometer-se em viver uma vida no Espírito, segundo a palavra de Deus. Então, quando alguém se decide se batizar, ele se decide batizar porque ele resolveu seguir a Deus e virar as costas para o mundo e para o pecado. Então, que Deus te abençoe, querido, que essa reflexão fale profundamente no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, tá? Que esse estudo venha falar profundamente no teu coração. Amém?